Por que será que a gente tem dificuldade de manter a nossa meta? A gente olha o planejamento, parece que está tudo certinho, bonitinho, mas o fato é que a gente empaca, trava, parece que as coisas não vão da forma como a gente gostaria. E aí, o que a gente faz? Olá, aqui é a Nicole Tomazella, coach de realização e felicidade profissional, e hoje eu quero ajudar você a tirar esse fio de cabelo que está na minha frente. Olá, aqui é a Nicole Tomazella, coach de realização e felicidade profissional, e hoje eu quero ajudar você a entender o que está pegando aí, para que você realmente faça mudanças no seu dia a dia, a forma como você planeja suas metas e você consiga realizá-las. Eu vou apresentar alguns dados de ciência e principalmente como é que você pode usar isso a seu favor no seu dia a dia de uma forma muito simples. A primeira pergunta que eu quero que você responda é: de onde que essa meta que você traçou vem? Parece estranho, né? Mas calma que eu já vou te explicar. Essa sua meta, ela vem de você, do seu real desejo, ou ela foi incentivada, inspirada e desejada por outras pessoas? Como é que você sabe isso? Quando você pensa nessa sua meta, você pensa nela ou você sente ela? Ou seja, ela age no seu cérebro ou ela age no seu coração? Onde que toca mais? Eu vou falar sim sobre o coração e não é sobre romance, ainda que vai fazer um pouquinho de sentido essa parte do romance no que eu vou te explicar hoje. Agora, o ponto fundamental é você realmente identificar qual área de você, se é no cérebro ou se é no coração, que essa sua meta toca em você. E por que isso? Por mais que a gente ainda esteja no início de descobertas científicas a respeito da força do coração, existem dados que já são fortes o suficiente para que a gente entenda e comece a utilizar no nosso dia a dia o poder da força do coração para a gente planejar, definir as nossas metas e ter mais foco, mais concentração e mais disciplina para realizar. Pausa que tá ficando tudo embaçado à minha vista. Você sabia que o nosso coração tem o seu próprio cérebro? Parece doido, mas é verdade. O sistema nervoso do nosso coração, ele tem aproximadamente 40 mil neurites sensoriais. Isso significa que sim, ele sente muito. E é por isso que não é à toa aí que ele é considerado o nosso órgão do amor. Mas realmente ele tem uma capacidade de sentir muito grande. Existe um outro ponto fundamental para que você entenda. O nosso coração, ou a energia, o funcionamento do cérebro do coração, ele é muito mais intenso do que o cérebro no nosso crânio. Então, o nosso coração ele tem muito mais influência no nosso cérebro do que o nosso cérebro no nosso coração. Então, por mais que você às vezes tente raciocinar e pedir, coração, por favor, entenda isso, vamos lá? Não, é o contrário. É o cérebro que precisa entender, ouvir o que está no coração. De novo, isso não é romance, isso é ciência. Existe um outro ponto bem importante. A onda eletromagnética que sai do nosso coração, ela ela funciona para todo o nosso corpo e ela tem um alcance de aproximadamente 3 metros em nossa volta. Então, se eu estou vibrando no meu coração, positivamente, 3 metros à minha volta estão vibrando positivamente também. Agora, isso não acontece com tanta força em relação ao nosso cérebro. E comparando também essa força e esse poder, essa magnitude do coração e do cérebro, o alcance do coração, ele é de 40 a 60 vezes superior ao alcance do cérebro. E você pode estar se perguntando, tá, Nicole, mas o que isso tem a ver com foco, com concentração e com atingir metas? Olha só, se eu estou falando que o nosso coração ele tem um alcance maior, mais poderoso do que o nosso cérebro nas nossas decisões e na nossa ação e, inclusive, ele também tem um poder muito maior, né? O nosso coração ele age independente do nosso cérebro, ele tem um mecanismo próprio de aprendizado, de concentração que o nosso cérebro não consegue. Ele realmente age de uma forma muito maior em relação ao cérebro do que do cérebro em relação ao coração. E aí que entra a questão. Quando a gente age
de uma forma desalinhada entre o que o meu coração está desejando e o que o meu cérebro está pensando, eu crio dificuldades de concentração, de foco e de execução na minha parte racional. E então um grande ponto é eu conseguir fazer um alinhamento entre coração e razão. Eu não sei se você já ouviu que algumas pessoas... De novo. Passarinho. Ok, grata. Eu não sei se você já ouviu falar que realmente a distância da gente realizar qualquer sonho são 35 centímetros, que é exatamente a distância do nosso coração até o nosso crânio, até o nosso cérebro. É justamente este alinhamento que falta. E o que eu quero trazer para você hoje é isso. Passarinho, que som é esse? E o que eu quero trazer para você hoje é isso, é que você se permita identificar de onde essa meta veio. Se a meta que você traçou e que você está aí batalhando para conquistar, ela veio de um desejo apenas cerebral, ou seja, o que você ficou escutando e ficou registrado na tua mente em relação ao que você tem que conquistar, seja por status, seja para ser aprovado, para pertencer a um grupo, para ser aceito ou para não ser reprovado, para não ser rejeitado, se vem destes desejos, você está traçando uma meta só com a cabeça, você não está traçando a meta com o coração. Então, realmente é importante a gente olhar qual é o real desejo do seu coração. Eu chamo isso de intenção. Intenção, para mim, da forma como eu trabalho, como eu auxilio os meus clientes, é o desejo do meu coração. E como é que eu sei qual é o desejo do meu coração, Nicole? Vamos lá então, né? Vamos lá então. O desejo do coração, a gente precisa aprender a ouvir. Não tem como. Diferente das metas que a gente costuma traçar no nosso dia a dia, em que as pessoas nos dão dicas e falam pra gente, olha, é bom você ir por esse caminho, isso aqui já tentaram e dá certo. Quando nós estamos falando de desejo do coração, eu tenho que ficar sensível ao que eu sinto. E é aí que o bicho pega. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que preza muito pelo aceleramento, porque a gente tem que acelerar. Tem gente que assiste vídeo em velocidade 2, 3, porque não pode perder tempo. Só que essa questão da gente não perder tempo, a gente está perdendo uma característica fundamental, que é o sentir, que é ficar atento. É ouvir algo e falar assim, ok, isso eu entendo por causa dessas situações. Agora, o que eu sinto em relação a essa situação? Então eu quero que você faça esse exercício. Quando você olha para a tua meta, o que você sente? E pode ser inclusive sentimentos em relação, não sou capaz de realizar isso, eu tenho medo do que eu posso perder. Existem muitas pessoas que ao olhar metas muito audaciosas em relação ao seu crescimento profissional, se perguntam, mas será que eu vou perder qualidade de vida? E se isso afetar a minha família? E todos esses questionamentos aqui, eles entram em desalinhamento com o seu coração. Porque provavelmente, se você tem como, por exemplo, o valor de família e você vê que a sua meta, ou você se questiona que a sua meta pode te afastar de viver aquilo que é um valor para você, vai começar a existir uma sabotagem interna que vai dificultar você realmente se manter firme nos seus objetivos. Consegue entender isso? Então, qual que é o grande problema de foco na maior parte das metas? É o desalinhamento, é a incoerência, é a falta de congruência entre o que você sente, o que você pensa. E é possível você ajustar isso, é muito mais simples do que você imagina. Existe um vídeo que eu falo a respeito dos nossos medos, vou deixar o link aqui para você assistir, que eu falo algo que é mais ou menos assim, aceita que dói menos. Ou seja, olhe para aquilo que você está sentindo e aceite, a gente não consegue negar os nossos sentimentos. E aí, neste momento, eu consigo alinhar, eu consigo organizar melhor a minha meta. Então, dentro desse formato que eu estou apresentando para você, a nossa meta, ela não nasce da razão, ela não nasce porque alguém nos disse. Primeiro eu vou olhar, eu até posso ouvir o que as pessoas me falam a respeito do que é uma meta. Por exemplo, eu estou dentro de uma empresa, claro que eu tenho que ouvir a meta daquela empresa e fazer com que aquela seja a minha meta também. Ainda assim, eu vou olhar para mim, para a minha intenção, para aquilo que o meu real desejo de coração fala
para que depois de eu olhar para isso, respeitando os meus valores, aquilo que eu realmente quero viver, como eu quero me sentir, como é que eu quero agir em todas as áreas da minha vida, aí disso eu desenho a meta. Entendeu? Então vamos colocar mais foco na sua vida? E esse foco, lembra, não vai estar aqui, vai estar aqui. Daqui ele vai ter um alcance muito maior, do coração ele vai ter um alcance muito maior para o seu cérebro vai funcionar com muito mais foco, com muito mais determinação e acredite, você vai perceber que de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, você vai conseguir conquistar os seus grandes objetivos. É meio que automático. Lembra? Existe uma força, um campo eletromagnético, ele atrai. Então, bora lá? Bora desenhar melhor, colocar mais energia de coração nessa sua meta e aí, vamos lá, você vai ter mais foco. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, fique à vontade para compartilhar com o maior número de pessoas possível. Existem muitas pessoas que estão travando aí para realizar suas metas e você pode ajudá-las assim como eu estou te ajudando. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu pessoalmente vou adorar ler e responder a sua pergunta. E lembre-se, mantenha-se firme em direção ao seu objetivo, porque o seu trabalho realmente transforma pessoas e situações de uma maneira única e exclusiva, que só você sabe fazer. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!